Fala galera, mais uma aula hoje de física, né? Hoje nós vamos falar sobre movimento circular. Nós estamos, né, gravando essa aula, né, do nosso curso de pré-ENEM de Química e Física 2023, excepcionalmente esse final de semana, né, por conta do feriado, né? Então eu optei, né, deixar essas aulas gravadas para vocês, né, se sentirem um pouco mais à vontade aí quanto a assistir às aulas, né, do final de semana e não ser de forma online, né, como a gente sempre faz. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimento circular, que é um conteúdo muito bacana e que cai, né, em algumas edições, já caíram também no Enem, e que vale a pena a gente ver, né, porque, querendo ou não, né, nós estamos tratando de um curso de Química e Física, ou seja, a gente vai ter que ver bastante coisa, né, desde o início até o fim, né, do nosso curso. E então vamos lá, vamos, movimentos, né, vamos falar sobre movimento circular. Bom, o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje? Nós vamos aprender o conceito de ângulo, velocidade angular, nós vamos entender o que significa, né, a velocidade angular, um movimento circular uniforme, a gente já viu o movimento uniforme, a gente já viu o movimento retilíneo uniforme, variado. Então agora a gente já vai entrar para uma parte um pouco mais avançada, né, de movimentos, que é o movimento circular, né? E aí também nós vamos ver, né, um pouquinho de período e frequência, que também cai bastante no Enem. Bom, é um assunto que eu particularmente gosto, né, de trabalhar, de falar um pouquinho, né, com vocês, porque envolve bastante matemática também. Então a física e a matemática elas sempre vão estar andando juntos, né? Então a gente vai entender um pouquinho aí sobre o que é o movimento circular. E aí, o que seria, né, esse movimento circular? Como eu coloquei aqui numa imagem, a gente tem uma hélice aqui, né, fazendo um movimento circular. Mas, primeiramente, vamos entender. O movimento circular é um tipo de movimento em que um objeto se move em uma trajetória circular. Bom, isso a gente já sabe. E na física? Na física, esse movimento ele é estudado através do conceito de velocidade angular, aceleração centrípeta e período, ou seja, através de três conceitos, o movimento circular ele é estudado na física como a velocidade angular, a aceleração centrípeta e o período. Então, dentro de movimento circular, a gente trabalha, a gente estuda, a gente aprende esses três tipos, né? Em um movimento circular, né, o objeto ele se move uma velocidade constante em torno de um ponto central, perfeito? Que pode ser um eixo fixo, um ponto de referência, né? Tanto faz. Dependendo dos exercícios que a gente pegar para ver e analisar, geralmente é um ponto, né, central ali, em volta da sua circunferência. A direção da velocidade do objeto muda continuamente, mas a sua magnitude permanece constante. Então a gente vai ver, né, isso através de cálculos, né, o que significa. E o movimento circular, ele é encontrado em muitas aplicações práticas, né? Como que a gente pode ver no nosso dia a dia o movimento circular, né? Tudo que a gente aprendeu no nosso curso, como que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Bom, as aplicações seriam em motores, né, elétricos, que fazem o movimento de rotação, rotores de aviões, roldanas, engrenagens e muitos outros dispositivos mecânicos e eletrônicos. Ele também é usado para descrever o movimento de corpos celestes, né, em torno de um centro gravitacional, como planetas ao redor do Sol, né, estrelas, né, e outros mais, né, corpos que existem no nosso planeta, nosso sistema, né,
gravitacional ali. E é muito também utilizado nas empresas, né, como a NASA. A NASA ela sempre utiliza, né, a ideia de movimento circular, ela tem que estudar sobre isso constantemente, né, e utiliza, né, as ideias, né, os princípios dos movimentos circulares para poder realizar os cálculos, né, e entender como que está sendo, como que está acontecendo ali, né, o movimento dos seus corpos, dos nossos corpos celestes ali no nosso centro gravitacional. Bom, vamos lá e vamos iniciar, né, a nossa aula com o que é o conceito de ângulo. A gente vai definir aí o conceito de ângulo. Bom, a gente tem aqui uma circunferência, né, de raio R, na qual a gente destacou aqui dois pontos, ponto A e ponto B. Esses pontos, eles vão definir um arco de circunferência AB, ou seja, esse arco de circunferência vai ser o arco AB. E um comprimento que a gente chamou de L. Então, a gente tem um comprimento L. Beleza. Então, a gente tem aqui um arco de circunferência AB com um comprimento L. Beleza. O conceito de ângulo é o quê? É uma medida que descreve a posição angular. Então, essa palavra vale a pena grifar aí e ficar com ela. Então, é uma medida que descreve a posição angular de um objeto em relação a um ponto de referência. O ângulo é medido em radianos, ou seja, rad, e representa a fração da circunferência que o objeto percorreu em relação ao ponto de referência. Bom, a gente vai definir o ângulo como essa letrinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu não vou conseguir desenhar igual, idêntico a ela, porque minha letra é muito ruim. Então, é essa aqui. Esse aqui é o ângulo, tá? Enfim. Ângulo. Esse vai ser o ângulo entre essa distância e essa aqui, através de um ponto de referência. E aí, esse ângulo, a gente pode definir ele como uma fórmula, né? O ângulo desse arco aqui, ele pode ser definido como a distância, né, que é o comprimento, L, dividido pelo raio. Então, se a gente quer achar o ângulo dessa circunferência, basta a gente dividirmos o comprimento pelo raio. E isso levando-se em consideração quando nós temos dois pontos, ou seja, um ponto de referência e os outros dois pontos, um ligando em relação ao outro, tá? Então, a gente consegue achar, né, nesse caso, o ângulo desse arco, ou seja, o ângulo do arco. Belezinha, galera? Então, vamos lá. Essa definição, ela vai nos trazer outras definições, né? Não para por aqui. Por quê? Vai envolver bastante cálculo, ou seja, bastante matemática, que a gente também precisa de entender um pouquinho da parte da matemática. A primeira, né, outras novas consequências que essa fórmula vai nos dar, vai ser que se a gente converter, né, fizer uma conversão aí, a gente vai definir uma unidade, né, de ângulos. Essa unidade vai ser a radianos, como a gente até colocou aqui. O ângulo é medido em radianos. Ou seja, a gente pode considerar que esse ângulo aqui é igual ao radiano.
ao rad. Então, ele vai ser medido em radianos no sistema internacional, tá bom? Bom, uma outra consequência seria que a gente poderia calcular, né, esse ângulo formado aí por uma circunferência inteira, não somente dessa parte até essa aqui. E como que ficaria? Bom, a gente sabe que o comprimento, né, de uma circunferência, na matemática, ela vale 2πr. Então, isso aqui é o comprimento de uma circunferência na matemática. Então, vamos colocar comprimento de uma circunferência. Bom, e aí a gente pode definir, então, que o ângulo, né, ou seja, esse carinha aqui, então, o ângulo vai ser igual o ângulo do círculo, né? Vai ser igual ao comprimento de uma circunferência, ou seja, 2πr dividido por r. Ou seja, a gente vai dividir tudo pelo raio. E isso aqui vai ser nada mais, nada menos do que 2π radianos. Então, isso tudo aqui vai ser igual a 2π radianos. E aí, na matemática, a gente tem, né, o círculo trigonométrico ali. E a gente consegue, né, definir os ângulos, né, de 180 graus, de 360 graus, de 90 graus. E através desses ângulos, né, com a definição, né, de ângulo, como essa definição ela ocorre, né, de forma linear, ou seja, vários pontos ali daquele círculo trigonométrico, ele tem seus respectivos ângulos, nós também vamos considerar que esses vários pontos eles têm seus respectivos radianos, né? Através de uma proporção, né, de um cálculo simples de regra de 3, a gente consegue chegar nessa conclusão. Então, é importante que a gente saiba, né, nós sabemos, que as proporções seriam o seguinte, por exemplo, 2π radiano vai ser igual a 360 graus, ou seja, uma volta completa, o ângulo inteiro. Π radiano vai ser a metade de 360, logo 180 graus. Π sobre 2, ou seja, π radiano sobre 2, vai ser o quê? 180 dividido por 2, ou seja, 90 graus. E π sobre 3, né, radianos, vai ser igual a 60 graus. Então, o ângulo equivalente a um radiano, ele vai ser um ângulo formado por um arco de circunferência, com o mesmo comprimento do raio. Enfim, então a gente vai utilizar essa ideia, essa mecânica, para poder calcular, por exemplo, né, o ângulo de uma circunferência. Tá? Então a gente pode utilizar essas fórmulas, tá? Que são bem úteis e que a gente vai ver também em alguns exercícios na semana que vem, que eu vou colocar para vocês, que aí vocês vão entender de forma mais clara, né, como que esse ângulo a gente consegue aplicar ele nos exercícios. Belezinha, galera? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre velocidade angular. A velocidade angular,
é uma grandeza física que representa a rapidez com que um objeto se desloca em torno de um eixo fixo, em um movimento circular. Beleza, aqui a gente tem uma roda gigante, né? Onde a gente tem aqui um deslocamento, né? Igual nesse primeiro caso, mas aqui ficou bem mais fácil de visualizar, né? Ó, um deslocamento A, um deslocamento B, ou seja, aqui a gente tem uma variação da posição, uma variação de posição, e aqui a gente tem o nosso ângulo. Bom, ela vai ser medida também, essa velocidade angular, em radianos por segundo, ou seja, velocidade angular nós vamos ter em radianos por segundo, a unidade de medida. Radianos por segundo. E vai indicar, essa velocidade ela vai indicar a taxa de variação da posição angular do tempo, ou seja, o ΔS, que a gente já viu, né, e a gente continua vendo agora em movimento circular. Bom, aqui a gente está vendo, né, uma figura onde a gente tem duas cadeiras, né, uma cadeira A aqui e uma cadeira B aqui. E essas cadeiras, né, essa roda aqui, ela está em movimento circular. E aí vai acontecer um deslocamento ali entre os pontos, né, A e B, em um certo intervalo de tempo. Então, do momento que a roda vai girando, há um deslocamento, tá? Em relação ao quê? Ao tempo também, que nós temos que levar em consideração. Porque o tempo não vai estar parado, né? A hora passa, né? Então no momento que a roda vai girar, o tempo também vai contar. Então, a gente sempre tem que levar em consideração ao tempo, ao intervalo de tempo, ou seja, o ΔT. Se a gente tem o ΔS, a gente também tem que ter o ΔT. O deslocamento escalar, então, da cadeira, ele vai ser o comprimento do arco de circunferência de A até B, ou seja, AB. Então, veja bem, o deslocamento escalar da cadeira, que está aqui, ela vai ser o comprimento do arco de circunferência AB, que vale o quê? ΔS. Então, isso tudo aqui, daqui até aqui, a gente determina como ΔS. Bom, a gente pode pensar também da seguinte forma: se esses fatores, né, eles podem representar o ângulo, né, produzido ali, a gente pode chamar também essa grandeza aí de deslocamento angular, né? Já que a gente tem velocidade angular, a gente pode determinar o deslocamento angular. E a gente pode determinar o deslocamento angular por essa fórmula aqui, ó, delta ângulo. Aquele ângulo feinho que eu fiz. Bom, para a gente determinar então o deslocamento angular, a gente define como ΔS sobre o raio. Então, a gente tem que o deslocamento angular, ele vai ser, ou melhor, o ΔS, a gente pode isolar esse ΔS aqui, ele vai ser o deslocamento angular vezes o raio. Então, a gente tem essa definição, né, de deslocamento angular. Para melhorar a nossa situação, já que a gente está falando de velocidade angular, a fórmula de velocidade angular, nesse sentido, ela pode, né, ter um outro conceito, né, em relação à rotação, né, de uma roda gigante, por exemplo, que vai estar ligada a quão rápido esse objeto ele vai rodar, ou seja, quão rápido essa roda vai rodar. A nossa velocidade angular pode ser determinada. E aí a gente pode fazer o quê? A razão entre o deslocamento
escalar e o intervalo de tempo. Logo, a gente tem que a velocidade angular média, a gente tem que essa letra mais estranha aqui é como se fosse um W, tá? Então, mas é uma letra grega, né? Letra ômega. Então, a gente tem que a ômega M vai ser igual ao deslocamento angular dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Bom, então a gente definiu a velocidade angular, ou seja, mais uma formulinha para a gente conseguir calcular, né, a velocidade angular em um movimento circular. Belezinha, galera? Então, vamos ficar com essa formulinha aí, né, e para a gente depois a gente conseguir realizar os nossos exercícios. Vamos falar também da velocidade linear, né? Se a gente tem a angular, a gente tem a velocidade linear. E ela pode ser representada, né, fazendo uma fórmula, né, recalculando, né, a variação, né, utilizando, né, a variação angular pela variação, né, pela velocidade angular, que a gente chega numa fórmula, né, onde a gente tem o seguinte, que a velocidade média angular, né, ela vai ser igual à velocidade média normal dividido pelo raio, ou seja, a velocidade média vai ser igual a velocidade angular, velocidade média angular, né, vezes o raio. Então, isso aqui vezes o raio. Bom, com isso, nós temos o seguinte, que a velocidade ela vai ser igual ao com isso a gente vai ter o seguinte. Com isso, nós temos o seguinte, que a velocidade ela vai ser igual ao ângulo vezes o raio. Então, a gente pode encontrar, né, como esse resultado como a velocidade linear. Perfeito? E aqui nós encontramos, né, a velocidade angular. E a velocidade angular, a gente sabe que é dada em radianos por segundo. Belezinha, galera? Então, bem tranquilo, né? Não é difícil de entender. Vamos falar agora sobre o movimento circular uniforme. O que seria o movimento circular uniforme? A gente tem, vamos supor que a gente tem um objeto, né, aqui que vai realizar uma trajetória circular, ou seja, saiu daqui, veio para cá, veio para cá, veio para cá. Então, está fazendo um movimento circular aí, ali, com uma velocidade constante. Velocidade e módulo, né, constante. Bom, a gente sabe também que a velocidade angular do objeto, ela também vai ser constante, né? Se a velocidade em módulo vai ser constante, a velocidade normal e a em módulo vai ser constante, a velocidade angular também vai ser constante. Então, a gente pode definir que a velocidade angular média, ela tem o mesmo valor que a velocidade angular. Ou seja, velocidade angular é a mesma coisa que a velocidade angular média, nesse caso. Como o módulo da velocidade no movimento aqui ele é circular,
e uniforme, né? Ele também vai ser constante. A gente pode chamar direto de v. Só que a gente tem que lembrar que a velocidade ela é uma grandeza o quê? Vetorial. Ou seja, ela é definida por sua direção e sentido. Então, duas coisas importantes que nós temos que levar em consideração. A direção e o sentido. Perfeito? A partir daí, a gente pode definir que o módulo da velocidade é constante e a velocidade em si, ela não vai ser constante. Por quê? Porque a direção muda conforme, né, a trajetória. Então, a velocidade, nesse sentido, o módulo dessa velocidade, ele é constante, ou seja, o módulo da velocidade, ele é constante, e a velocidade, ela não é constante. Não é constante. A gente pode determinar isso, que o módulo da velocidade, ele é constante, e a velocidade em si, né, ela não é constante. Por quê? Porque a direção, ela vai mudar, olha. Nesse ponto aqui, você tem uma direção. Nesse ponto, você tem outra direção. Nesse, você tem outra. Então, você vai mudando as suas direções através do seu ponto. O movimento circular uniforme, a gente pode definir, né, como MCU. Ele é um tipo de movimento em que um objeto se move em uma trajetória circular com velocidade constante. É em módulo, tá? Isso a gente está falando em módulo. Em um movimento circular uniforme, a velocidade tangencial do objeto é constante, mas sua direção muda continuamente à medida que se move em torno da circunferência, como é o caso que a gente viu aqui nesse exemplo. Como resultado, nós temos que o objeto experimenta uma aceleração centrípeta constante que aponta em direção ao centro da circunferência. Então, aí a gente já entrou num assunto muito legal, que é a aceleração centrípeta. Então, vamos ver um exercício para a gente aplicar isso tudo que a gente já viu. Então, a gente tem um disco, né, de 50 centímetros de raio. Ele gira uniformemente, né, descrevendo ali ângulos de 60 graus a cada 30 segundos. Calcule a sua velocidade angular e o módulo da velocidade em um ponto situado na periferia do disco. Então, a gente tem aqui, ó, vamos, primeira coisa, anotar os dados importantes. Raio é igual a 50 centímetros. O ângulo, né, que é aquela letrinha estranha que eu não consigo escrever de jeito nenhum, é igual a 60 graus. E o tempo, nesse caso aqui, foi de 3 segundos, né? Então, a cada 3 segundos, a gente pode colocar tempo também, né? Pode. Vamos colocar aqui o T de tempinho, que é igual a 3,0 segundos. Tá. Mas aí a gente vai entender como que funciona. Bom, a gente tem aí o deslocamento, né, angular. A gente pode calcular o deslocamento angular. Como que a gente pode calcular? Ora, deslocamento angular é igual a π sobre 3 radianos. Por quê? A cada 3 segundos, você vai ter um ângulo ali mudando, descrevendo um ângulo de 60 graus a cada 3 segundos. Então, a gente pode fazer o seguinte, π sobre 3 radianos, e a velocidade, como a velocidade angular ela vai ser constante, a gente pode determinar que a velocidade angular ela vai ser igual a variação do ângulo, né, do ângulo θ aqui em relação sobre a variação do tempo. Perfeito? Bom, nós temos o seguinte. Quem que é a variação do ângulo?
ou seja, esse ângulo aqui. Vamos colocar θ, que fica melhor. Fica bem mais fácil de entender assim, né? Do que aquele desenho maluco que eu estava tentando fazer. Então, a variação do ângulo é π sobre 3. Então, a gente pode colocar aqui π sobre 3 dividido por ΔT. ΔT é a variação do tempo, então 3 segundos. E isso tudo aqui multiplicado por radianos por segundo. Bom, se a gente calcular isso aqui, nós vamos chegar que a velocidade ela vai ser igual ao ângulo, a velocidade angular, vezes o raio, ou seja, nós vamos puxar aqui para cá, fica melhor. Nós vamos ter que o π sobre 9 radianos por segundo, vezes... Então, aqui, ó, a gente está fazendo essa parte aqui, tá? Então, a velocidade angular, ela ficou π sobre 9 radianos por segundo, vezes o raio. O raio, ele falou no exercício, que é igual a 50 centímetros. Ou seja, a gente tem que transformar para metros. Porque a velocidade no final é em metros por segundo. Então, se a gente deixar em centímetros, vai ficar errado o nosso resultado. A gente tem que deixar a unidade correta. Então, a gente converte 50 centímetros para metros, que vai dar exatamente 0,5 metros. Então, a velocidade vai ser igual a π sobre 9 vezes 1 sobre 2. Logo, a nossa velocidade vai ser igual a π sobre 18 metros por segundo. Então, a velocidade... A pergunta que ele estava fazendo é o seguinte: calcule a sua velocidade angular e o módulo da velocidade em um ponto situado na periferia do disco. Perfeito, galera? Então, a velocidade angular, no caso, é essa aqui. Tá? A velocidade angular a gente achou. E com a velocidade angular, a gente conseguiu determinar o módulo da velocidade. Então, isso aqui é a velocidade angular. E isso aqui é o módulo da velocidade. Belezinha, galera? Bom, como a gente começou a iniciar o nosso assunto também de aceleração centrípeta, a gente tem que falar um pouquinho de aceleração centrípeta, né? Aqui eu coloquei mais um exemplo, mas antes desse exemplo, a gente vai escrever aqui um pouquinho, eu vou escrever aqui um pouquinho para vocês a relação de aceleração centrípeta. Bom, a gente sabe que o movimento curvilíneo ele vai ser acelerado, né, devido à sua variação ali de direção, né, dos seus objetos. Então, nesse caso, a gente vai ter uma componente da aceleração na direção radial, que vai estar ali naquele determinado círculo. Essa componente ela vai apontar para o centro da sua curva,
sempre ela vai apontar para o centro da curva. Então, esse apontamento que a gente chama, né? Por que a gente muda assim os nomes na física? Para ficar um pouco mais fácil de se entender. Então, essa mudança ali, né, a gente chama de aceleração centrípeta, que é essa letrinha que a gente pode colocar como ACP, ou seja, aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, ela vai ser V ao quadrado dividido por R. Então, a gente vai levar em consideração ao raio, tá? Então, isso aqui é a nossa aceleração centrípeta. Beleza? Bom, a gente tem algumas relações, né, em relação a gente tem algumas ponderações em relação à aceleração centrípeta. Como, por exemplo, o módulo da aceleração centrípeta dos movimentos ali que ocorrem, né, curvilíneos ali naquele determinado círculo. E para a gente determinar isso, a gente pode fazer a relação em função da nossa velocidade angular. Ou seja, a aceleração centrípeta, ela vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, igual a velocidade angular vezes r ao quadrado dividido pelo raio. Então, a gente divide isso tudo aqui pelo raio. Então, a gente vai ter o seguinte, que isso vezes isso é isso aqui ao quadrado. Correto? E isso aqui vezes isso aqui ao quadrado vai ser isso aqui ao quadrado. Então, é velocidade ao quadrado vezes raio ao quadrado dividido pelo raio. Logo, nós podemos concluir que nós temos velocidade angular ao quadrado vezes o r. Então, a gente pode definir aí a aceleração centrípeta, o módulo da aceleração centrípeta, né? Nesse caso aqui, a gente está definindo o módulo da aceleração centrípeta, ou seja, módulo da ACP, perdão. Módulo da ACP, ou seja, da aceleração centrípeta. Bom, agora a gente vai resolver esse exercício aí, para a gente entender a aplicação, né, das fórmulas que a gente conseguiu chegar a entender. Bom, a gente tem aqui um piloto, né, consegue manter uma aeronave em movimento circular uniforme em uma trajetória de raio 400 metros. Então, a gente tem a raio 400 metros. E com velocidade constante de 360 km por hora. Beleza. Determine a intensidade da aceleração sofrida pelo piloto. Bom, como esse movimento ali é uniforme, a aceleração ela vai estar voltada para o centro da curva. Ou seja, a gente pode utilizar a aceleração centrípeta, que é a fórmula que a gente acabou de ver. Então, a aceleração centrípeta, ACP, é igual a V ao quadrado dividido por R. Logo, a gente precisa converter, né, esse valor aí de 360 km por hora por metros por segundo. Para a gente converter quilômetros por hora para metros por segundo, basta a gente dividir por 3,6. Se a gente dividir esse valor por 3,6, a gente vai ter o valor de quilômetros por hora em metros por segundo. Então, a gente pega 360 ali, divide por 3,6, a gente vai ter aqui uma velocidade de 100 metros por segundo. Então, a gente tem aqui, ó, velocidade igual
100 metros por segundo. Então, a gente substituindo aqui nessa fórmula, nós vamos ter que a aceleração centrípeta é igual a 100 ao quadrado dividido pelo raio, que ele já nos falou, né? Então, o raio aqui é igual a 400 metros. 400. Logo, nós temos que a aceleração centrípeta vai ser igual a 10.000 dividido por 400. Logo, nós vamos ter que a aceleração centrípeta é igual a 25 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Aqui ficou em metros por segundo a unidade. E aqui a gente utilizou o metros. Então, ficou metro vezes metro, metros por segundo ao quadrado. Belezinha, galera? Então, mais um exercício aí que a gente aplicou o conceito de aceleração centrípeta. Agora, para finalizar a nossa aula, né, a gente vai falar um pouquinho sobre período e frequência. Bom, o que é período e o que é frequência? Período e frequência são grandezas fundamentais da física, que vão descrever o comportamento ali, né, das oscilações de ondas. O período ele é o tempo necessário para uma onda, né, ou oscilação completar o seu ciclo, né, completo. E ele é representado pela letra T e é medido em segundos, né? Então, por exemplo, se uma onda completa um ciclo a cada 2 segundos, o seu período é de 2 segundos. E frequência? A frequência é o número de ciclos completos que uma onda ou oscilação ele vai realizar em 1 segundo. Então, isso aqui é muito importante, ó. Que realiza em 1 segundo. Isso aqui é muito interessante. O período é o tempo necessário para uma onda ou oscilação completar um ciclo completo. Então, aqui a gente sabe que é para completar um ciclo. Essa palavra aqui também é essencial. Completar um ciclo. Se você completar um ciclo, você tem um período. Aqui na frequência, você tem um determinado número de ciclos que vão ocorrer, né, numa onda ou numa oscilação, tanto faz, em 1 segundo. Ou seja, a frequência ela é representada pela letra F e é medida em Hertz, que é igual a 1 ciclo por segundo, o Hertz. E aí a gente vem com um exemplo. Por exemplo, uma onda completa 10 ciclos em 1 segundo, a sua frequência é de 10 Hz. Belezinha, galera? Então, vamos lá. A gente pode determinar que de frequência de um movimento periódico, a gente falando agora de movimento, né, periódico, a gente pode determinar por uma fórmula. Essa fórmula seria a razão entre os números, né, desses ciclos, ou repetições ali de movimentos, né, e o intervalo de tempo para que essas repetições aconteçam. Então, para a gente determinar a frequência de um movimento periódico, então vamos colocar aqui, frequência de um movimento periódico, FMP, a gente pode determinar através do movimento uniforme, movimento circular uniforme. E a frequência do movimento pode ser calculada como o número de voltas n e o tempo para que isso ocorra. Ou seja, a frequência ela vai ser igual a n dividido por ΔT. Vamos colocar desse lado aqui, para vocês não confundirem, né? Então, a frequência é igual a n dividido por ΔT. Bom,
O intervalo de tempo, ele pode ser correspondido como o período, né? Ou seja, t. Então, se a gente substituir essas considerações aí matemáticas que a gente fez, né, da frequência em relação ao período, a gente vai ter que a frequência é igual a 1 sobre t, ou seja, 1 sobre período. Ou seja, a frequência ela pode ser calculada como o inverso do período, né? Ou vice-versa, tá? Tanto faz. Mas existem, né, unidades como a RPM, rotação, RPM, que é a rotação por minuto, ou a RPH, que são rotações por horas, que recebe o nome de Hertz, tá bom? Então, a gente pode calcular que F é igual a 1 sobre segundos, né? E a gente chega num valor, na unidade de Hertz. Então, a frequência ela é dada em Hertz. H-E-R-T-Z. Hertz. Bom, por meio dessas definições que a gente fez aqui, a gente pode relacionar agora o período e frequência à velocidade angular. Como que a gente vai determinar, né, relacionar o período e a frequência à velocidade angular? Por exemplo, se a gente realizar uma volta, né, em determinado movimento, fizer um determinado movimento circular, o deslocamento angular ele vai ser equivalente, né, a 2π radianos. Ou seja, a gente fez uma volta ali completa. Ou seja, o intervalo de tempo ele vai ser o período que a gente realizou essa volta. Portanto, a gente pode determinar que o ângulo, né, no caso a frequência angular, a frequência da velocidade angular, vai ser igual a 2π sobre t, ou seja, 2π sobre o período, né, que a gente realizou. Como a frequência pode ser calculada como o inverso do período, a gente tem o seguinte, que a velocidade angular ela vai ser igual a 2 vezes π vezes f. Então, a gente pode determinar, por fim, que a velocidade ela vai ser igual a 2 vezes π vezes r, que é o raio, vezes f, que é a frequência. Então, ficou 2πrf. Então, a gente pode determinar que esse movimento, né, fique dessa forma. Bom, com isso, nas próximas aulas, no bônus semanal que eu vou colocar para vocês, a gente vai realizar alguns exercícios que vão abrir a mente de vocês relacionados a esses assuntos que a gente já viu. Né? Período, movimento circular uniforme, velocidade angular, né? O conceito de ângulo. Então, a gente vai colocar tudo isso em prática, ou seja, realizando exercícios para vocês chegarem na prova do Enem e conseguir, pelo menos, né, resolver um desses exercícios que cair na prova de vocês. Tá joia? Então, com a prática, a gente vai entender a teoria. E com a teoria, a gente vai entender a prática. Então, anda junto com o outro. Se você não tiver se você não tiver uma coisa e querer só ter a outra, você não vai conseguir. Então, você primeiro tem que ter a prática, a teoria, perdão, e depois a gente vai para a prática para confirmar o que a teoria falou. Belezinha, galera? Então, é isso, nossa aula 5 de movimento circular. Muito legal, muito interessante para vocês. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, né, lá no nosso grupo ou também no meu WhatsApp, tá? Que a gente vai estar respondendo aí
as dúvidas e tirando todas as dúvidas de vocês. No mais, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora e até mais. Tchau, tchau.